amor é para sempre. Seu amor é para sempre. O 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 seu amor é para outra vez. O seu amor. O seu amor é para sempre. 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 Louvai, louvai, cantai, louvai, cantai. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre e sempre. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre e sempre, para sempre. Amém, aleluia. Nosso Deus, seu amor é para sempre, amém? Todos concordam comigo que o seu amor é para sempre, amém? E nada nos vai falhar, aleluia. Então vamos, já tiveram a oportunidade para cumprimentar toda a gente? Eu sei que não cumprimentei várias pessoas, então quer ver se vou cumprimentar. Vamos cumprimentar então? Your
Vamos ficar de pé e vamos continuar a louvar a Deus, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vai me amparar. Teu amor não falha. Aleluia. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Jesus. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o meu
Aleluia, vamos agradecer, porque o amor de Deus não falha. Aleluia. Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade que vai na nossa vida, porque Ele nos ama. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar aquela música que é Jesus, tudo és para mim. Jesus, minha paixão, meu prêmio, meu anseio. Não há ninguém como eu, meu único desejo. Provas virão, mas cantarei, não volto atrás, sou livre em ti. Jesus, tudo és para mim. Jesus, tudo és para mim. És o que eu preciso, Jesus. Tudo para mim. És minha porção, da minha alma o amigo. O que espero vem de ti, viver no céu contigo. Ventos virão, mas cantarei, comigo estás, a ti toda a glória. Jesus, tudo és para mim. Jesus, tudo és para mim. És o que eu preciso, Jesus. Tudo para mim. Jesus, tudo és para mim. Jesus, tudo és para mim. És o que eu preciso, Jesus. Tudo para mim. Aleluia. Eu decidi seguir a Cristo e não vou voltar atrás. Quantos podem dizer isto? Aleluia. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo.
Obrigado, Jesus. Que isto seja uma constante na nossa vida, Senhor. Nós decidimos seguir a Cristo e que isto seja uma constante na nossa vida. Aleluia. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto. Outra vez. Aleluia, decidi. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Eu decidi. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Vamos dizer a Deus: eu não vou voltar atrás, Senhor. Seja qual for a dificuldade da minha vida, eu não vou voltar atrás. Porque os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Jesus, tudo és pra mim. Jesus, tudo és pra mim. És o que eu preciso, Jesus. Tudo para mim. Mais uma vez, Jesus. Jesus, tudo és pra mim. Jesus, tudo és pra mim. És o que eu preciso, Jesus. Tudo para mim. Aleluia. Vamos ficar na presença de Deus, amém? Vamos deixar que o Seu Espírito possa inundar o nosso coração. Aleluia. Jesus, Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para mim, Jesus. Aleluia. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo e não vou voltar para trás. Seja quais forem as dificuldades, Pai. Seja qual for a situação, eu não vou voltar atrás, Deus. Ajuda-me a ser fiel, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Tu és fiel na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos também a sermos fiéis a Ti, Senhor. Aleluia. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Aleluia. Eu não vou voltar atrás. Decidi seguir a Cristo.
Cristo, não volto atrás, não volto. Vamos afirmar, meus olhos ponho em Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Meus olhos ponho em Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Porque Ele merece. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. Ele merece a nossa adoração, aleluia. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus olhos ponho em Jesus Cristo, não volto atrás. Este é um compromisso, é uma chamada que Deus tem feito à nossa vida para sermos fiéis até à morte e recebermos a coroa de vida, a coroa de glória que o Senhor tem preparada para aqueles que o amam. Amém? Faz favor de tomar os vossos lugares e nesta manhã eu gostava de louvar a Deus por estarmos aqui com esta casa cheia para louvar a Deus, para buscar a sua presença, a sua face e podermos exaltar aquele que vive, que reina. Louvado seja o seu nome, não é? Amém? No fim de semana passado os irmãos tiveram aqui a visita da família Rosa, missionário Hélio e a Sara, e eu assisti ao culto online. Eu estive em Mafra, na conferência da igreja ali, a traduzir um amigo de alguns anos, um missionário cubano que serve a Deus em Espanha, e em Cuba, no tempo de Fidel Castro, ele era o diretor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus ali, e ele estava a partilhar de tantos incríveis milagres que Deus tem feito. Agora, ele serve, quando Deus o chamou para a Espanha,
Ele queria tudo menos isso, porque apesar de ser difícil estar em Cuba, ao sair, todos os bens que a família tinha, todas as casas, perdiam-se. Mas ele decidiu ganhar, ser fiel à chamada que Deus lhe fez, e foi para a Espanha. É um dos professores da Faculdade de Teologia em Córdoba e é o pastor de algumas das igrejas ali na zona de Valência, e é um prazer, e foi um prazer estar a traduzir este servo de Deus. Bom, hoje estamos aqui e falando de missão, nós estamos a falar de pomos os olhos em Jesus, mas Jesus também nos disse que temos que pôr os olhos na seara e na colheita que está branca, pronta para a ceifa. Por isso temos muito que orar por missões. Na semana passada esteve aqui um missionário, estamos também a contribuir para lá, para Cabo Verde, e querendo Deus, o missionário que está lá e que começou o trabalho na Ilha do Sal, João Paulo e Isabel Duarte, eles irão mudar-se para a Ilha de Santiago, para a capital, e o Hélio e a Sara irão para a Ilha do Sal. Mas os missionários que vão mudar-se para a Ilha de Santiago vão começar um outro trabalho, um instituto bíblico ali para as igrejas evangélicas. E nós vamos estar de alguma maneira a ajudá-los com este processo. Estamos a fazer o mesmo com São Tomé e Príncipe. Querendo Deus, ainda este ano vou ter o privilégio de, em junho, estar em Moçambique para graduarmos irmãos que estão ali em formação, pastores e esposas, que já o são, mas ainda não tinham formação. E temos estado a ajudar nos últimos 6 anos. Vamos fechar o primeiro ciclo, graduar, abrir o segundo ciclo de formação. Depois, em setembro, o mesmo vamos começar a fazer, e eu estarei em Angola, e em novembro outra vez em São Tomé e Príncipe. E é tão bom poder estar a ajudar com o pouco que podemos ajudar, mas às vezes é tanto para estes lugares. Há uma equipa de portugueses que neste momento, Filipe, vamos ver aquele vídeo, se puder ser agora. Há uma equipa de portugueses que estão neste momento também na Guiné-Bissau. Nós também temos contribuído e ajudado o missionário Paulo e a Jéssica Durão. Eles estão a fazer um excelente trabalho, excelente. Há muitas igrejas a contribuir, ou com ofertas esporádicas, quando eles nos visitam, ou com ofertas mensais. O que é facto é que ele, como pastor, missionário, engenheiro agrónomo que é, está a fazer um trabalho extraordinário. Nos últimos tempos, a Assembleia de Deus de Algés comprou lá um terreno, pagou uma construção de uma casa que vai ser inaugurada hoje, e estará a pagar o salário do pastor ali durante os próximos anos. E eu quero que os irmãos possam ver uma imagem. A minha filha mais velha também está lá nesta equipa, pastor Samuel Martins de Algés, pastor Luís Rego de Ponte da Barca, lá em cima no norte, e mais uma equipa de irmãs ali de Algés, entre elas a nossa filha mais velha, também ela namora com um guineense, é bom ir conhecendo aquela terra, abençoada também. E vocês vão ver ali umas cadeiras, e este vídeo é justamente por causa disso. Umas cadeiras. Estas alguém nos abençoou, e as nossas nós também abençoamos. Estão na casa em Bissá, Guiné-Bissau, em Bissá, que vai ser inaugurada hoje. Querem vê-las? Então, o último vídeo que nós vimos, eles tinham posto as grades nas janelas. Entramos agora. Este é o púlpito, esta é a parte do púlpito. E eis que... Uau, olha as cadeiras. Lembra-se delas? Diz São lá. de várias cores de castanho, mas são aquelas. Está muito bom, eu não estava nada à espera. Está incrível. Nem para lá fazer relações internacionais. Vai sentar, não é na primeira, não é na terceira fila. É como alguns crentes fazem, em vez de sentarem na primeira, na segunda. Ok. Apenas este pequenino vídeo. Minha filha tem mandado dezenas de vídeos todos os dias das viagens. Até eles pagam portagens em estradas de terra batida tão más como as piores que vocês andam aqui em Portugal. Ainda pagam portagem. Portanto, eu vou deixar de me queixar. Acho que é melhor. Mas é bom ver que também podemos ser úteis para ajudar, e estas cadeiras ali que, olha, para nós tinham várias cores e não enquadravam tanto com a pintura da casa. Estas têm mais a ver, mas ali para eles são tão úteis, não é? A casa tem cores de azul, de verde, as cadeiras são castanhas, mas está tudo bem. Tudo bem e tudo fantástico. Oramos por estes trabalhos, para que Deus possa abençoar
todos os missionários, todos aqueles que estão a procurar ajudar o desenvolvimento da obra de Deus em tantos lugares. E oramos para que Deus nos ajude a todos nós a podermos continuar a contribuir. Por muito pouco que seja o que podemos fazer, sempre fará, na soma de todos, grande diferença nos lugares para onde estamos a enviar. E esta é a nossa oração, que nós possamos ser úteis. Então, o meu texto base não era aquele que li de Romanos, também é de Paulo, aquele que é o nosso texto base, mas é Filipenses capítulo 3, verso 14. Muito conhecido, vários irmãos poderiam dizer este versículo de cor, e até muitos de nós, e eu incluo-me aqui, este é um dos meus versículos favoritos das Escrituras. São todos, desde Gênesis a Apocalipse, mas este é um dos. E diz este texto, aqueles que têm a vossa Bíblia, o texto não estará ali projetado, apenas a referência. Mas Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Especialmente quero destacar isto. Paulo está a dizer, prossigo para o alvo. Como é que alguém que está preso pode dizer, continua a avançar para o alvo? Mas que alvo? Se ele está preso. Mas ele, em prisão domiciliar, ainda tem a expectativa, Paulo, nesta altura, que escreve isto, ele tem a expectativa de ser solto daquela prisão domiciliária lá em Roma, e ele tem a expectativa de fazer uma quarta viagem missionária, que a Bíblia não chega a falar dela, mas chega a falar de que Paulo levantou fundos e igrejas contribuíram, irmãos deram dinheiro para que essa viagem missionária fosse realizada. A história e a arqueologia dizem que essa viagem chegou a ser realizada. Não sabemos se por Paulo, não sabemos se por outro colaborador dele, porque Paulo, quando escreve, está na prisão, ele vai ser solto por um tempo, mas depois o imperador Nero, ele coloca fogo à cidade de Roma e todos os bairros de Roma arderam, com exceção de uma parte do bairro judaico e o bairro cristão que não ardeu. Então Nero, o imperador, vai pôr a culpa daquele fogo nos cristãos. Vocês estão a ver, o bairro deles nem ardeu, foram eles que puseram fogo, e claro, eles vão apanhar outra vez quem? O grande representante do cristianismo, o apóstolo Paulo. E vão colocá-lo numa prisão em Roma, agora já não uma prisão domiciliária, mas uma prisão que ainda hoje se pode visitar em Roma, e eu já visitei a prisão Mamertina, um calabouço, de onde Paulo já não tem expectativa de ser solto, e dali ele escreve a sua última epístola, que é 2 Timóteo. Mas repare, quando ele está preso pela primeira vez lá em Roma, ele diz, prossigo para o alvo. Ele não desistiu. Isto significa o quê? Não importa quais as circunstâncias, nós não podemos desistir. Ainda temos que ter expectativa em Deus. Eu acredito que Paulo sabia que era possível, porque ele já tinha tido essas experiências com Silas antes. Era possível pessoas se converterem através do seu testemunho mesmo na prisão. Por isso ele dizia, eu continuo o meu ministério. Ele não disse, eu desisto do meu ministério. Ele disse, eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo dele? Ser fiel até à morte. Ser fiel até ao fim. Por isso, em 2 Timóteo, quando ele sabe que o fim se aproxima, e ele sabe que não há expectativa nenhuma de ser solto naquele momento, porque Nero tinha mandado ele ser aprisionado, Paulo pode dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira. Agora ele podia dizer, eu sei que a minha carreira chegou ao fim. Mas ele sempre prosseguiu para o alvo, até àquele momento. Ele disse, eu termino a carreira, mas eu guardei a fé no meu coração. Nunca perdi a fé. É o que ele está a dizer. Irmãos, e às vezes perdemos a esperança, em alguns momentos difíceis, às vezes perdemos a fé, mas Paulo ensina-nos a guardar a fé até ao fim, a não perdermos a esperança, a continuarmos a confiar naquele que está no controle, naquele que é Senhor, naquele que é fiel e que não muda. Em primeiro lugar, nós temos uma chamada, e com a ajuda ali da multimédia, vamos pôr o nosso primeiro ponto, temos uma chamada para renovar a nossa dependência do Espírito Santo. Na medida em que dependemos do Espírito Santo, e este primeiro ponto, que está ali a amarelo, a palavra-chave é dependência. Depender do Espírito Santo. Vocês sabem que há pessoas que são dependentes de psicotrópicos, são dependentes de estupefacientes, são dependentes de tantos vícios, são dependentes de situações que estão a amarrar e a destruir a vida dessas pessoas,
Mas a nossa dependência do Espírito Santo não traz destruição, não traz degeneração, traz revitalização, traz ousadia, traz alegria, traz bênção. E nós somos chamados hoje para renovarmos esta dependência do Espírito Santo. Eu não sei de que maneira dependemos ou não do Espírito Santo. Sabe que às vezes há pessoas que são dependentes de outras. Não têm meios próprios. E nós temos que reconhecer que os nossos meios humanos não são suficientes para fazer a obra de Deus. Precisamos depender da pessoa do Espírito Santo. É Ele que tem os meios, é Ele que tem a unção, a capacidade de nos revestir para que nós possamos fazer o trabalho que Ele nos chamou para fazer e viver a vida que é difícil viver hoje. A Bíblia diz que estes últimos dias são dias trabalhosos, dias complicados. Não é fácil guardar a fé nestes dias. Não é fácil viver a fé nestes dias. Mas o Espírito Santo, na medida em que renovamos dependência dele, vai nos fortalecer, vai nos ajudar e vai nos conceder os recursos que nós precisamos para fazer a sua obra. Seria injusto da parte de Deus pedir-nos para fazer alguma coisa que Ele depois não nos ajudasse a fazer, se nós não conseguimos por nós mesmos. Mas Ele desafia-nos a coisas que estão para além das nossas capacidades. Às vezes os desafios de Deus, olhamos para nós e dizemos, mas o que é que eu posso fazer? Mas Deus vai nos ajudando de dia em dia a avançar. Eu não sei se há coisas na sua vida que você pode olhar para trás e dizer, olha, nunca pensei estar aqui, nunca pensei ter conseguido isto, ou alcançado aquilo, ou comprado aquilo. O Senhor tem-nos ajudado. Na medida em que dependemos dEle, em que pedimos a sua ajuda, em que confiamos nele, em que permanecemos, em que perseveramos, porque a sua alma não se alegra naqueles que não perseveram, senão naqueles que se animam e continuam a avançar e continuam a caminhar e continuam a ser fiéis ao compromisso que Deus nos fez. A igreja primitiva era uma igreja que dependia do Espírito Santo. E talvez eles fizeram coisas que nem sonhavam que era possível ser feito. Mas com a ajuda de Deus, foi possível. Alguns que estão aqui tiveram a oportunidade de estudar mais, outros de estudar menos, outros se calhar não estudaram, outros fizeram cursos profissionais ou técnicos em alguma área, e às vezes olhamos para trás e dizemos, se não fosse a ajuda de Deus, eu não tinha conseguido chegar cá. É verdade. É verdade. Sem a ajuda de Deus, nunca. Como é que era possível? A verdade é que damos passos, pedimos, Senhor, ajuda-me, Senhor, abre portas, Senhor, dá os recursos, Senhor, renova-me a força. E nesta dependência de Deus, nós vamos vendo Deus fazer proezas, Deus fazer maravilhas, Deus operar milagres, Deus abrir portas que nós dizemos, uau, como é que é possível? Dependência do Espírito Santo. Nós temos que depender da pessoa certa. E só podemos e devemos depender, não de homens ou mulheres, mas de Deus. A nossa dependência não é da estrutura social ou política. A nossa dependência é espiritual. A nossa dependência é do Espírito Santo. É daquele que é divino. É daquele que nos usa. É daquele que nos enche. É daquele cujo templo temos em nós. Somos templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas um segundo ponto que eu gostava de refletir é nós também temos uma chamada, somos todos chamados, para assumir independência das distrações e tentações. Temos que ser independentes disso, temos que estar fora disso, temos que estar longe disso. A palavra de Deus lembra-nos que devemos deixar o pecado. Tudo o que nos atrapalha e o pecado tão de perto nos assedia. Não podemos dizer, não, eu estou acima disso, de modo algum. De modo algum. O diabo quer enrolar-nos. O diabo quer embaraçar-nos. Por isso a Escritura diz que devemos deixar todo o embaraço. Coisas que embaraçam, coisas que atrapalham, coisas que não nos permitem avançar e caminhar bem. Distrações. O diabo quer distrair-nos. Dizer, bom, não é preciso ser crente assim tão a sério, não é preciso ser assim tão fiel, também não é preciso ir todos os domingos ou todos os cultos. Isso é o que ele diz. Procurando distrair, procurando desfocar o nosso objetivo, a nossa estratégia, o nosso desejo. E tantas são as tentações que ele procura trazer à nossa vida. Diz que o diabo tentou Jesus, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E é cheio do Espírito Santo que eu posso
resistir ao diabo. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que eu tenha capacidade de resistir, o texto antes lembra-me que eu tenho que estar cheio de Deus, cheio da sua palavra, ser obediente, ser fiel, depender do Espírito Santo. E na medida que eu dependo do Espírito Santo, eu consigo ser independente destas coisas, destas distrações, destas tentações e criar uma independência disto com a ajuda de Deus. Na medida em que eu dependo do Espírito Santo, eu consigo independência destas coisas. Ou seja, já não estou dependente das distrações ou dependente das tribulações. Não são elas que conduzem a minha vida. A sua sedução já não causa aquele impacto incrível em mim, porque quem causa o impacto é Jesus Cristo. E na medida em que Ele causa este impacto, eu consigo seguir adiante. Repare, o diabo queria distraí-los na igreja primitiva com algumas proibições para pregar o Evangelho, por exemplo. Veja lá que eles vão para o templo anunciar que Jesus tinha ressuscitado e quem dominava o templo eram os saduceus. Os saduceus nem acreditavam na ressurreição. De repente ficam bravos porque no seu espaço, o espaço religioso que eles geriam, alguém está a dizer que a ressurreição é uma verdade, que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Eles ficam zangados, eles vão agarrar aqueles homens. Eu vou-lhes dizer, a partir de hoje vocês estão proibidos de falar ou de ensinar no nome desse Jesus. Acabou. E jamais voltem a dizer que Ele ressuscitou. Mas eles vão dizer-lhes, em dado momento, nós não podemos deixar de falar, de anunciar, de pregar o que nós temos visto, o que nós temos ouvido e também o que eles experimentaram. Por isso eles com ousadia podiam dizer que essas distrações não os desfocavam. E eles dizem, Senhor, olha para estas distrações, olha para estas ameaças, olha para este contexto todo, mas a nós concede-nos que continuemos focados, que não nos distraiamos, continuemos focados no que Tu nos mandaste fazer, nos desafios que Tu nos trouxeste. Irmãos, e temos que ser uma igreja que aceita esta chamada. Uma chamada para sermos fiéis, uma chamada para perseverarmos, uma chamada de intencionalidade, de esforço para que Deus nos ajude a sermos independentes de tantas tentações e distrações. Eu não sei em que é que o diabo tem procurado distrair a tua vida no sentido de fidelidade, no sentido de continuarmos focados em Deus, mas ele usa muitos meios, muitas coisas. Às vezes é o secularismo, às vezes é o conforto, às vezes são outras situações de desejo de ter coisas ou desfrutar coisas, mas que nada disso nos distraia, que nós continuemos motivados, conscientes de que é Ele que nós temos que seguir e ser fiéis ao Senhor. Olha, a Bíblia diz, se buscarmos primeiro, se nós tivermos as prioridades bem organizadas na nossa vida, se nós buscarmos em primeiro lugar, não em segundo nem em terceiro, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor diz que as outras coisas que nos são necessárias, Ele irá acrescentar. Ele irá cuidar. E até diz, não andeis ansiosos quanto ao dia da manhã, o que haveis de comer, o que haveis de vestir. O dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, diz a Escritura. Mas diz que devemos depender de Deus a cada dia, buscá-lo em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Eu sei que hoje viemos ao culto e não quero envergonhar ninguém, mas quero fazer uma pergunta que eu não tenho hipótese de deixar de responder diante de Deus e você também não. Quantos é que antes de vir ao culto, mesmo hoje sendo um dia de culto, um domingo, quantos é que antes de virmos para aqui, lemos a palavra e oramos? Tivemos o nosso tempo com... Não digo nada, não digo nada. Quantos? Mas hoje, pastor, hoje era dia de culto aqui, é palavra, é louvor, aleluia. Sim, é verdade. Essa é o louvor e a adoração coletiva. Mas aquilo que me sustenta é a minha ligação individual com Deus e que eu preciso, porque Deus não tem, neste sentido, netos, nem maridos, nem esposas, é cada um por si. Ajudando-nos uns aos outros, mas cada um individualmente tem que fazer a sua parte também. Estamos juntos, mas há uma parte que é individual, há uma parte que são as minhas escolhas, são as minhas decisões. E sabe, não é preciso tirar um curso no estrangeiro para perceber se determinado pastor, determinado líder na igreja, determinado crente tem ou não uma vida com Deus regular, sistemática. Percebe-se? Quando falamos com as pessoas, entendemos isso. E é tão importante.
Algumas pessoas queixam-se de tantas coisas na vida cristã e dizem, Deus não isto, ou não tem acontecido aquilo. Querido, tudo começa na medida em que dependemos de Deus todos os dias. Primeiro ponto, dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. Para conseguirmos independência de tantas coisas que nos distraem. Para conseguirmos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. E na medida que isto acontece, Deus vai nos acrescentar coisas que às vezes nós nem pedimos, mas que Ele sabe que nós precisamos. Diz a Escritura, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Ele não está distraído, não passa, se calhar Deus não sabe ou não reparou. Deus sabe, conhece, melhor do que eu me consigo conhecer a mim mesmo. Ele sabe todas estas coisas. Mas sabe, se em primeiro lugar dissemos que temos que renovar dependência do Espírito Santo, em segundo lugar, independência das distrações e das tentações, em terceiro lugar, nós temos que renovar interdependência com pessoas, com exemplos que são pessoas de exemplo de fé e de serviço. O que é que quer dizer isto? A primeira palavra era dependência do Espírito Santo. A segunda palavra é independência das distrações e tentações. A terceira palavra é interdependência. Significa, nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Há uma parte, dizíamos antes, que temos que fazê-la individualmente. Há escolhas que são pessoais. Mas na medida em que uma igreja tem pessoas que fazem escolhas pessoais acertadas, têm as prioridades pessoais organizadas, buscando o reino, a justiça do reino em primeiro lugar, toda a igreja é abençoada e é enriquecida por esse propósito. E nós, como igreja, precisamos estar ligados uns aos outros. Nenhum de nós sozinho vai conseguir. Precisamos estar juntos, precisamos animar-nos. Há dias que quem está desanimado sou eu. Há dias em que quem está desanimado é você. E precisamos, porque quando percebemos que alguém está desanimado, ser uma palavra de ânimo ou ser uma fonte de bênção para a vida dessa pessoa. Às vezes as palavras nem vão fazer nada, mas às vezes um aperto de mão assim mais forte, um abraço bem sentido, diz tanta coisa, tanto. E oramos para que Deus nos ajude a podermos falar uns aos outros, aos perdidos, mas uns aos outros, entre aqueles que já fomos alcançados, e, quando for preciso, usar também palavras. Falar com a nossa vida, falar com os gestos, as expressões, as reações, mas também, quando necessário, com as nossas palavras. É importante assim, não é? Que Deus use, que Deus ajude a estarmos conscientes de que juntos é que nós chegamos lá. Somos uma equipa. Eu lembro-me uma certa ocasião, e vou usar um exemplo desportivo, lembro-me uma certa ocasião que uma equipa galáctica, era assim que ela era chamada na altura, uma equipa de futebol galáctica em Espanha, da cidade de Madrid. Dizia-se que tinha as maiores vedetas do futebol. Era uma equipe, não era bem uma equipa, mas enfim, cheia de vedetas. Entravam em campo 11 vedetas e ainda havia vedetas para serem substituídos, para substituir os que tinham entrado. Mas sabe uma coisa? Os jornalistas diziam que eles não jogavam como equipa. Tinham jogadores caros, jogadores que já tinham jogado e dado provas, mas que agora não estavam a dá-las, porque cada um queria brilhar por si, cada um queria mostrar por si, e em vez de agirem como equipa, não estavam a consegui-lo. Ou deixe-me dar outro exemplo. Imagine que uma equipa tem os melhores avançados do mundo, mas se não se ajudar a defesa, que talvez é mais fraca, vamos sofrer gol. Mas também vamos marcar. Sim, mas se calhar vamos sofrer mais. Temos que ajudar-nos nas partes mais fracas, onde alguém está mais débil ou mais frágil. Claro, também não somos adivinhos. Precisamos de partilhar uns com os outros, de orar uns pelos outros. E isso é importante, mas deixar que o Espírito Santo de Deus possa ser este treinador que põe pessoas certas nos lugares certos, a fazer as coisas certas, e não as fazemos para vanglória, mas fazemos para canalizar a glória de todas as bênçãos, todos os êxitos, todos os resultados para aquele que merece, para aquele que é digno. A Bíblia diz que uns aos outros devemos a honra, mas a Ele devemos a glória e a adoração. E nós queremos dar-lhe a glória e tributar a glória que é devida ao seu nome e queremos adorá-lo. Por isso, queridos, igreja é alguma coisa tão importante ao coração de Deus que, se não fosse assim, já não existia.
Já passou por tantas coisas, tantas perseguições, tantas situações difíceis, mas porque é de Deus, ela permanece, ela prevalece, ela avança, ela continua. Porquê? Porque é uma instituição de Deus. Foi Deus quem criou. A primeira instituição de Deus é a família. Antes da igreja, Deus criou a família, é verdade. Mas a igreja é a menina dos seus olhos. E Paulo está a falar para um dos seus pastores adjuntos e diz-lhe, olha, para que se eu tardar, tu saibas como se deve andar na casa do Deus vivo, que é a igreja de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é uma coluna, a igreja é um baluarte. A igreja tem que viver esta integridade de Deus e não podemos apenas ter o nome de que vivemos e estarmos mortos. Uma das igrejas da Ásia Menor é justamente acusada desta falha. Tem nome, tinha uma placa bonita, igreja, mas estavam mortos, já não era uma igreja viva. Mas oramos para que Deus nos ajude a ser uma igreja viva. E só podemos ser vivos, uma igreja viva, na medida em que tivermos dependência do Espírito Santo, porque é Ele que traz a vida de Deus a nós. Na medida em que buscamos a direção para a nossa vida na palavra de Deus. Irmãos, todas as respostas, toda a vontade de Deus para a nossa vida está na sua palavra. De uma forma geral, tudo está aqui. É verdade que às vezes precisamos de uma direção específica, que tem que encaixar dentro dos princípios da direção geral que Deus tem dado para nós, como seu povo, como sua igreja, e Deus quer ajudar-nos a encontrar a direção. Às vezes estamos a orar e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Bom, a vontade de Deus está revelada, mas às vezes há situações bem específicas. Eu tenho que saber interpretar os princípios, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus e às vezes também recorrer à ajuda, a conselho nesta interdependência uns dos outros, a buscar a ajuda, o conselho de outras pessoas que podem ser uma bênção para a minha vida. Às vezes a tendência é buscar a ajuda e o conselho de quem está pior que nós. Não vamos ficar melhores. Porquê? Porque às vezes queremos mudar, mas não queremos mudar. E então procuramos comparar-nos com alguém que está pior que nós e dizer, afinal não estou tão mal assim. Mas Deus quer nos desafiar, e se queremos comparação, é comparar-nos com Jesus Cristo. E aí vamos perceber que ainda estamos longe, mas estamos no processo. Estamos no processo. A palavra de Deus diz que Deus está a trabalhar em nós sermos varão perfeito. Perfeito, neste sentido, não fala de perfeição no absoluto do sentido, fala de maturidade, pessoas maduras. Eu, na sexta-feira passada, estava na Igreja Vida Vitoriosa, no Pinheiro de Louros, e vou lá estar algumas semanas a ensinar sobre maturidade cristã. Estávamos a falar e a lembrar que todos nós nascemos e todos nós, glória a Deus, já crescemos. Uns cresceram mais, outros cresceram menos, outros cresceram assim para a frente, outros para o lado. Oh, mas fomos crescendo. É natural o crescimento. O que não é natural é que os anos passem e aconteça o que Paulo diz aos Coríntios e que o autor da Epístola aos Hebreus diz para os hebreus a quem escreve. Era expectável que, passados todos estes anos, vocês já fossem mestres e ainda precisam de biberon espiritual. Não. Que Deus nos ajude. Eu ficava envergonhado, e os irmãos também, se pertencêssemos a uma igreja a quem o escritor bíblico, na direção do Espírito Santo, escreve uma coisa destas. Os irmãos hoje não se sentiam envergonhados se quando têm sede, ou ao pequeno almoço, o vosso galão, leite com café, para quem bebe, em vez de beberem numa caneca, fosse num biberon. Até vocês se riem, só da ideia. Não faz sentido, é desadequado. Mas houve um tempo em que isso era natural. Houve um tempo em que isso era regular. Mas o tempo foi passando, depois andámos nas papinhas, ia mais para fora do que para dentro. Mas Deus hoje quer que, quando nos alimentamos no sentido espiritual, não vá mais para fora do que para dentro, mas vá mais para dentro do que para fora. Ou não vá nada para fora, tudo vá para dentro, não é? Às vezes estamos a comer e há uma parte que devia ir para dentro e vai para a camisa. E sai uma nódoa. Por isso é que eu já não uso muitas vezes gravata, porque era sempre o sítio que eu acertava, era na gravata. Também na República Checa,
aprendi que não me deixava usar a gravata porque ela tinha um bico a apontar para o inferno. Obrigaram-me a dobrá-la para cima. Cada país, aleluia, tem as suas coisas, não é? Eu perguntei, quer que eu tire? Não, tem é que dobrar para cima. Então deram-me ali um clipe para o bico ficar virado para o céu. Aleluia, aleluia. Mas sabe, queridos, maturidade significa que as distrações que estão à nossa volta, elas já não nos atingem como nos atingiam quando nós éramos crianças ou adolescentes, em que rapidamente nos distraíamos. Era-nos pedido para fazer alguma coisa e de repente tínhamos-nos esquecido. Mas aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos desafia, não queremos esquecer. Não queremos que o diabo consiga roubar isso da nossa mente, mas queremos que a nossa mente esteja focada em Deus. E por isso, quando pensamos em Igreja de Deus, e que o pessoal da multimédia podemos deixar no último slide, que tem só o tema, obrigado. Quando pensamos em Igreja de Deus, pensamos que ela é este baluarte, este marco, esta bandeira, que ela está aqui para uns aos outros nós podermos ser ajuda ao fortalecimento, ajuda ao crescimento, ajuda ao avanço. Porque Paulo dizia, olha, eu não quero avançar só eu e deixar os outros. Mas ele também diz no outro lugar, eu não quero ter conseguido ajudar os outros e eu próprio depois ficar de fora. Então, juntos, todos aqueles que estão a servir em algumas áreas, todos aqueles que são servidos, todos aqueles que numa área servem, noutra área recebem. Isto é tão importante, não é? Eu ontem estava a assistir a uma das minhas aulas de doutoramento em Divindade, numa faculdade dos Estados Unidos, e o professor que tem tantos graus académicos, e eu estava a ouvi-lo, todo feliz por tê-lo como professor, mas de repente ele estava a dizer, ninguém é bom em tudo. Ninguém é doutor em tudo. Ele estava a dizer, eu sou doutor em algumas áreas, tenho-me esforçado, tenho trabalhado, dizia ele. Mas ele diz, se me chamarem para fazer outra coisa, eu sou um leigo. Eu preciso de alguém que tem a prática, ou até tem o grau, noutra área, e que me ajuda, e sou servido por pessoas que todos os dias ele diz, eu sou servido por pessoas em outras áreas onde eu não sou especialista, onde eu não estudei, onde eu não sei fazer. E esta é uma realidade. Talvez há áreas onde temos desenvolvido mais, há áreas, seja da nossa profissão regular, seja onde servimos a Deus na igreja, onde temos feito isso com êxito, com a graça de Deus, temos tido anos de experiência talvez, mas há outras áreas onde dependemos dos outros, dependemos da ajuda dos irmãos, dependemos de irmãos que nos servem fazendo outras coisas. E ele estava justamente a dizer isto, para nos lembrar que tudo aquilo que somos é no Senhor. E ele dizia que não estava a fazer uma apologia da ignorância, estava a fazer uma apologia de que devemos esforçar-nos, estudar, continuar, progredir, ir mais além, mas sempre reconhecendo que onde chegamos devemos aos outros, devemos ao Senhor, devemos a caminhos que Deus nos abriu e temos que ser fiéis e entrar por esses caminhos aos quais Deus nos chamou. E eu acredito que neste tempo Deus chama-nos para nos motivarmos uns aos outros, a permanecermos firmes, fiéis e, olha, animados. Eu sei que às vezes há referências que temos do passado ou de quando aceitámos Jesus que são top na nossa vida, são mesmo referenciais, são grandes marcos. Mas eu tenho que viver na expectativa de que esteja eu a passar o momento que estiver. Deus quer me levar para alguma coisa que eu não posso imaginar. E às vezes sou eu que limito aquilo que Deus vai fazer. Não porque Deus não possa fazer mais, claro que Ele pode, sempre pode. Mas Ele vai agir na medida daquilo que Ele encontra vontade em mim, deseja em mim e que trará glória para o Seu nome, naturalmente, mas na medida em que eu busco, em que eu intencionalmente me apresento disponível e digo, Senhor, eu estou aqui para pagar preço, para ser instrumento, para ser fiel. Hoje, a maior parte das pessoas quer alcançar resultados sem pagar preço. Alguém há uns tempos atrás me perguntou, olha, como é que se pode estudar neste grau, neste nível? Perguntei à pessoa, tens X mil euros para... não tenho. Então, esquece. Sem isso não é possível. Há coisas que sem dinheiro não é possível. Ou temos alguém que nos empresta, ou há uma maneira, ou então não é possível. Outras pessoas dizem, eu gostava, mas tem que se fazer testes. Claro que sim. É preciso fazer trabalhos, teses, investigações, sim. Horas a fazer isso.
E às vezes há pessoas que gostariam de alcançar resultados sem pagar preço, sem esforço, sem noites às vezes mal dormidas a estudar. Eu ontem encontrei alguém da minha família que é nutricionista e estávamos a falar do tempo dos seus estudos na faculdade e ela estava-me a lembrar, estava a dizer: primo, foi difícil. Houve tempos tão difíceis, noites inteiras, que eu não preguei olho, estive a estudar, bebia bebidas energéticas, ia para o calendoscópio ali no Campo Grande, ia estudar, estava lá. É assim? E eu estava-lhe a dizer: mas hoje alcançaste o resultado. Hoje estás a trabalhar num bom hospital, tens um bom salário. Como é que ela conseguiu? Esforço. Noites sem dormir, um preço que se pagou, pagar as propinas, o esforço de estudar, o esforço de ajudar outros colegas e outros colegas ajudarem a ela. E é assim, quem está na faculdade, quem passou pela vida, para aprendermos alguma arte, irmãos aqui que se especializaram em alguma arte, para aprendermos tivemos que estar ao lado de alguém, tivemos que ter atenção, tivemos que nos focar, levantar cedo se calhar, mas é a maneira. E em termos espirituais é a mesma coisa. Sem esforço nós não vamos alcançar. Deus lembra-nos que temos uma chamada para nos esforçarmos, para sermos intencionais, para estarmos disponíveis a ajudar outros e juntos a nos motivarmos para chegarmos fiéis ao fim. Falta muito tempo para a meta? Não, não falta. Mas a reta da meta é onde temos que dar o máximo, é onde temos que fazer o nosso melhor, é onde temos que acelerar mais nas nossas convicções. O nosso motor espiritual tem que dar o máximo nessa altura. Não podemos abrandar, não podemos facilitar, temos que continuar focados na meta. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses, e eu queria vos convidar, aqueles que ainda têm aberto a Bíblia, neste capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, e agora vamos ao versículo 12. Há bocado só lemos o verso-chave, que era o verso 14, que dizia: prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas um bocadinho antes, a partir do verso 12, Filipenses 3, 12, diz assim: Paulo diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Cristo conquistou a si e a mim. E nós temos que prosseguir para conquistar o que Ele nos chamou a conquistar. Somos conquistadores. Lembra-se daquela música, Sou Conquistador? Não é um hino da harpa, daqueles para os irmãos, mas não. É um hino aí da nossa praça, um cântico que ficou popular em dado momento. E fala que já fui aqui, já representa um povo, que é o povo português. Já fui aqui, já fui ali ao Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Macau, por aí fora. E lembra-se, sou conquistador. O nosso sentido não é conquistar países, como no tempo das descobertas, mas conquistar almas para Jesus. Ele conquistou-nos, Ele conquistou a nossa alma e chama-nos para nós sermos agentes e instrumentos para conquistar outras vidas. Anunciar aos outros aquilo que já recebemos de graça e partilhar com eles também. Diz no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele já é a segunda vez que está a dizer isto. Mas uma coisa faço. Eu gosto de perguntar quando chegamos aqui: Paulo só fazia uma coisa na vida? Claro que não. Mas porquê é que ele diz uma coisa faço? Uma. Ele fazia muitas coisas. Mas é como se ele estivesse a dizer: de todas as muitas coisas que eu faço, há uma que é mais importante. Quer saber qual é? Quer saber? Está aqui escrito. Verso 13, final: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, e diz o início do verso 14, prossigo para o alvo. A coisa mais importante de todas as que fazemos é esquecermos de coisas que ficam para trás e que talvez nos querem impedir e distrair e tentar de não avançar, mas é nós continuarmos focados no alvo e prosseguir para o alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da minha vida? Nós temos muitos alvos. Sim. Eu já falei de uma etapa de estudo, estava a partilhar isso com os irmãos, que encetei mais uma. Tenho um alvo de chegar ao fim. Tenho um alvo de conseguir passar pelas etapas difíceis desse processo, e sei que não vão ser fáceis. É um alvo. Há outro alvo. Hoje à tarde, depois do almoço comunitário, ver o mar. É um alvo que eu tenho. Estou com saudades de ver o mar. Vou ver o mar.
Talvez você diz, bem, o meu alvo hoje é conseguir preparar isto ou aquilo para amanhã. São alvos, são coisas que fazemos. Mas acima de todas essas, eu tenho que ter uma, que é que nenhuma dessas me atrapalhe de prosseguir para o alvo. Se alguma dessas me atrapalhar de prosseguir para o alvo, se eu for ver o mar e não vier ao culto esta semana, e para a semana vou ver a montanha e não venho ao culto, e na semana a seguir vou ver se está a chover e não venho ao culto, essas coisas já me estão a atrapalhar. Já estão a roubar-me alguma coisa, já estão a distrair-me, já estão a desfocar-me. Eu preciso lembrar que há prioridades e Paulo está a falar justamente sobre prioridades na nossa vida. E quando um crente tem as prioridades trocadas na sua vida, diz, o Senhor não me respondeu. Pois eu preciso ter as prioridades bem organizadas para que eu experimente o que o Senhor quer trazer à minha vida. Vamos lá acabar de ler o texto. Verso 15. Todos, pois, os que somos perfeitos. A palavra perfeito, volto a dizer, no original aqui, no grego koiné, em que o Novo Testamento foi escrito e em que Paulo escreveu este texto, todos os que somos perfeitos significa todos aqueles que já somos maduros. Significa maturidade. E há pessoas que já são maduras, e há pessoas que ainda não são muito maduras, e há pessoas que estão no processo de amadurecimento, mas Paulo está a dizer neste versículo 15, todos, pois, os que somos perfeitos, os que somos maduros, tenhamos este sentimento. Pessoas maduras têm o sentimento certo. Pessoas imaturas, os sentimentos estão muito baralhados. E são os sentimentos que, às vezes, têm impedido algumas pessoas de manter a sua fé e de serem fiéis. Porque têm permitido que sentimentos errados os tenham desviado do propósito. Distrações, tentações, sentimentos que têm baralhado o foco. Todos os que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo não está a dizer, vou fazer um debate com vocês e vou convencer-vos, vou dar-vos na cabeça, vou abrir a vossa cabeça e pôr lá dentro o que tem que estar lá dentro. Ele diz, não é por força nem por violência. Nós não conseguimos mudar a mentalidade das pessoas. Eu tenho percebido isto. Quem pode mudar a mentalidade é o próprio com a ajuda de Deus. Certo? E o Senhor manda-nos fazer isto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mentalidade. Deus está a dizer, transformai-vos. Sou eu que tenho que querer ser transformado, ser renovado. E Paulo, aqui ele está concretamente, neste versículo 16, ele está, ou neste final do versículo 15, Deus vos esclarecerá. Deus vos esclarecerá. Se eu preciso de ser ajudado, Deus quer esclarecer-me. Se eu tenho dúvidas, Deus quer esclarecer-me. Mas Deus vai esclarecer-me na medida em que eu dependo do Espírito Santo. Certo? E Deus vai trazer esclarecimento, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer clareza sobre dúvidas que eu porventura possa ter. E agora sim, verso 16, com o qual quero fazer o desfecho no 16 e 17. 16 diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquilo que você já alcançou de Deus, anda em gratidão de acordo com isso. Louva a Deus por isso. Aquilo onde o Senhor já o pôs, louva a Deus por isso. Ande de acordo com o que já alcançou. Mas se você for fiel, Deus quer levar a sua vida ainda mais além do que você e eu podemos imaginar. Vai levar. Deus vai ser fiel. E eu posso partilhar testemunhos, mas nem quero fazê-lo porque alguns irmãos vão dizer, bom, isso deve ser porque o irmão é pastor. Não tem que ver com ser pastor, tem que ver com ser crente. Não sei se você conhece a história verídica de um capitão que andava desviado dos caminhos do Senhor e de repente há um soldado que está lá debaixo das suas ordens que chega lá e ele era crente e vai pedir autorização para ir ao culto. Ali o oficial não diz nada, não se identifica, não diz nenhuma coisa, diz, ok, vai lá, mas quando vieres, vens ter comigo. Ok, ele foi ao culto. E quando voltou, o oficial pergunta ao soldado, como é que foi? Ele disse, meu comandante, eu fui ao culto, eu venho tão abençoado. Ele até começou a falar evangeliquez, está a ver? Que algumas pessoas nem sabem. Por acaso aquele conhecia porque era desviado, mas eu venho tão abençoado. Olha, Deus fez isto, fez isto, fez isto. Bom, e aquele oficial vira-se para o soldado e diz, olha lá, soldado, tu achas que Deus também pode fazer isso na minha vida? Achas que Deus pode dar-me também isso que tu alcançaste?
E o soldado vira-se para o oficial e diz: "Oh, meu oficial, então se eu sou soldado e você é oficial, e se eu sou soldado e Deus me deu isto tudo, então você é oficial, Deus vai dar muito mais." Na verdade, não é pela posição, não é pelo estatuto, não é pelas divisas que possamos ter ou não ter, mas é pela fidelidade que ou temos ou não temos. E na medida que somos fiéis, naturalmente, que Deus vai dar abundantemente mais do que aquilo que sabemos pedir ou pensar. E às vezes pensamos coisas boas para nós, não pensamos? Vocês não pensam? Sonhamos até com isso, aleluia! Irmãos, mas diz que Deus ainda pode dar mais do que isso tudo. Deus pode fazer mais. O versículo 17 é o nosso clímax desta mensagem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. A tal interdependência que estávamos a falar. Paulo diz, Paulo tem coragem. Uau, que coragem grande! Ele diz, sede imitadores de quem? Meus. Imitem-me. Como eu imito a Cristo, vocês podem me imitar a mim. Mais uma pergunta que é só de retórica. Por favor, não levantem o braço. Mas quantos nesta manhã têm coragem, ou teriam coragem, para dizer à pessoa que está ao seu lado, seja o cônjuge, seja um irmão, um amigo, dizer, olha, sê imitador de Deus como eu sou. Sim? Outra pergunta, quem é que nós estamos a imitar? Sabe que os miúdos na escola, eles gostam de imitar coisas que acham interessantes ou engraçadas. Às vezes imitam os seus super-heróis. Bom, às vezes, como eu já contei aos irmãos uma vez, os filhos de pastor imitam os pais. Como eu vos contei, um dia as minhas filhas, cheguei lá, estavam a batizar as Barbies e os Kens no bidé, a perguntar, prometes ser fiel a Jesus todos os dias da tua vida? Siga! Às vezes imitamos porque vimos, às vezes há pessoas que estão a imitar o que não deve ser imitado. Mas Paulo está a dizer, sede imitadores meus, mas também de todos aqueles que andam segundo este valor, segundo este princípio. Significa que todos nós devemos ser pessoas que alguém possa imitar. Os nossos filhos vão imitar-nos. Às vezes há pais que querem dar uma educação diferente aos filhos do exemplo que eles próprios dão. Mas a educação verbal tem o seu valor, mas a educação demonstrada pelo exemplo tem mais valor ainda. E nós precisamos, com a ajuda de Deus, prosseguir para o alvo que Deus tem para a nossa vida. Como igreja, qual é o alvo que Deus tem para nós? Há alvos que temos, mais imediatos, mais a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Estamos a orar por vários alvos. Alguns, se irmãos entendem, falamos de alvos que temos como igreja. Nós queremos prosseguir para isso. Queremos, com a ajuda de Deus, estar robustecidos e que Ele nos anime quando estivermos um bocadinho mais desanimados ou mais cansados, ainda a continuar, a prosseguir para alcançar estes alvos que sabemos que são para a glória do nome do Senhor. Mas alcançá-los depende de todos nós. Depende das orações, depende de nos animarmos uns aos outros, depende de esforço. E, queridos, numa prova de estafeta, não apenas o primeiro que corre pode ser um campeão, mas a equipa campeã é aquela em que todos fizerem a sua parte e passarem o testemunho. Há uns anos atrás, eu estive em Singapura, num congresso mundial das Assembleias de Deus, e o tema era legado. E todos nós recebemos um testemunho em alumínio, que tinha lá a palavra legado e um texto lembrando que prosseguimos e caminhamos, mas passamos à geração seguinte esse legado. É verdade que eles fizeram ali, naquele congresso, uma ação simbólica de chamar líderes mais velhos e deram-lhes aquele bastão, aquele testemunho, e chamaram líderes de outra geração para passar o testemunho, e chamaram líderes de uma geração intermédia para os segundos passarem o testemunho aos terceiros, e chamaram os líderes mais novos que estavam ali para lhes passar este testemunho. É uma ação simbólica, tudo bem, mas mais do que simbolismo, nós precisamos fazer isto no dia a dia.
investir também em novas gerações, outras pessoas, vermos que na Igreja do Senhor outras pessoas se levantam. Aqueles que eram crianças, que eram adolescentes, que eram jovens e hoje já são pessoas maduras, estarem a servir em algumas áreas. Isto é tão bom, é tão natural, faz parte do ciclo da vida. E eu oro para que Deus nos ajude a conseguirmos fazer isto e a vermos outros, a Igreja de Deus a ser renovada e a termos outras pessoas que vão agarrando o bastão para levá-lo por diante. Prosseguir para o alvo até chegarmos à meta. Podemos orar nesta manhã? Enquanto o grupo Louvor sobe, eu queria vos convidar a ficarmos de pé, por favor, e vamos pedir a ajuda do Senhor e pedir a bênção de Deus sobre nós, aleluia, para que Deus nos fortaleça. Não queremos desistir, não queremos parar, queremos continuar a caminhar, queremos continuar a avançar, queremos continuar a ser fiéis. Há tantas coisas que nos vão procurar distrair, mas nesta manhã, aquilo que eu e os irmãos podemos fazer é pedir ao Senhor ajuda, é pedir ao Senhor força, é pedir ao Senhor renovação e também é renovarmos um propósito de a cada dia começarmos com Ele. Não, amanhã é segunda-feira, começa a segunda-feira com Ele. Começa a nova semana com Ele. Começa a nova semana pedindo bênção. Se queremos edificar alguma coisa sólida para Deus e que a nossa própria vida seja edificada, nós precisamos começar desta forma. Enquanto vamos cantar, e vamos cantar juntos uma vez, e depois eu gostaria então de dizer mais umas palavras e orarmos a Deus e pedirmos que Deus nos ajude a edificar bem, a edificar sobre a rocha, não sobre a areia. Mas eu construí, eu falei do nome do Senhor. E a Escritura diz que há pessoas a quem o Senhor vai dizer, olha, nunca vos conheci. Mas eu preguei, dirigi louvor, toquei, servi em alguns departamentos. E a algumas pessoas o Senhor vai dizer, a mim não serviste. O meu evangelho não pregaste. Os meus louvores não cantaste tu. Que triste será para essas pessoas e de forma alguma queremos fazer parte desse tipo de grupo. Por isso queremos esforçar-nos, lutar e empenhar-nos e dizer, Senhor, como disse o teu servo apóstolo Paulo, pregando aos outros, de forma alguma eu vir a ser achado desqualificado. Servindo outras pessoas, nós ficarmos de fora, conhecendo a verdade, vivermos a mentira. Não, queremos viver a verdade de Deus. Vamos cantar juntos nesta manhã que vamos edificar com Ele, que é com Ele que queremos construir, é com estes materiais espirituais que queremos edificar esta casa espiritual. Aleluia. Não se esqueçam aqui do som, dos microfones, do louvor. Obrigado. Vocês são uma bênção. Aleluia. Vamos dizer isto ao Senhor nesta manhã. O meu viver no teu amor. É o amor dele que nos constrange. Eu vou confiar. Sim, Senhor. Em ti, Senhor. Não confiamos no homem, nem nas coisas materiais, mas em ti, Senhor. Vou edificar. Oh, sim. O meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Senhor. Não serei inconstante. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Senhor. Não serei inconstante. Vou edificar Sim, Senhor. o meu viver. Queremos que a
nossa vida esteja edificada em Ti, Senhor, no Teu amor, Senhor. Eu vou confiar. Senhor, eu vou fazer a minha parte, vou confiar em Ti, vou esperar no Teu mover, no Teu milagre. Aleluia. Vou edificar o meu viver no Teu amor constante. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Não será inconstante. Tu és santo, Deus, santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a Tua glória. Mostra quem Tu és e enche o meu ser e usa-me no Teu amor, meu Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver Sim, a Senhor. Tua Queremos ver a Tua glória. Opera em nós, opera neste lugar. Mostra quem Tu és, mostra o Teu poder, mostra a Tua glória. Aleluia. Usa a minha vida, Senhor. Usa-me nas Tuas mãos. Aleluia. No Teu amor. Sim, Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Não serei inconstante. Aleluia. Edificar da forma certa. Paulo fala que alguns edificam com matérias que vão ser queimadas pelo fogo, mas diz que devemos edificar com aquilo que é precioso, e quando o fogo da prova vem, ou da aflição vem, prova que as matérias-primas que usamos para edificar a nossa vida e a obra de Deus são aquilo que é certo. Não queremos edificar com feno nem com palha, mas queremos edificar com os materiais e da forma que Deus nos anima a edificar a Sua obra e a ter a nossa vida edificada. O Seu amor é constante, cantamos, mas somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos, somos nós que dizemos sim, Deus. Somos nós que nos levantamos um bocadinho mais cedo para ler e para orar ou não. Somos nós que a cada dia entregamos diante de Deus escolhas e decisões ou não. E Ele espera que sim, que o façamos. Ele deseja tanto abençoar a nossa vida. Aquilo que Deus mais deseja é fazer. Aquilo que Deus mais deseja é operar. Aquilo que Deus mais deseja é agir. E nós, como seus filhos e seus servos, queremos permitir que Deus possa agir na nossa vida. Queremos permitir que Deus possa operar no nosso coração e que a Sua obra seja feita e que o Seu nome receba a glória. Aleluia. Queridos, daqui a pouco, quando sairmos, uns porque vão almoçar e já têm compromisso, outros porque vão almoçar aqui no nosso almoço comunitário, mas quando formos para os nossos afazeres cotidianos, nós queremos ir com um compromisso renovado nesta manhã e dizer ao Senhor: eu quero construir, eu quero edificar com aquilo que deve ser as matérias que Tu queres, as coisas que Tu queres, o Teu reino em primeiro lugar, a Tua justiça em primeiro lugar. E vamos nesta manhã mais uma vez pedir: Senhor, eu quero prosseguir para esse alvo. Eu não quero ficar parado, eu não quero andar para trás, muito menos desistir. Eu quero andar para diante, eu quero seguir avante.
eu quero continuar. Às vezes há coisas que vêm à nossa vida e que não nos permitem andar talvez com a mesma cadência que estávamos a fazê-lo antes. São coisas que são difíceis em determinado momento, mas não desistimos de continuar a avançar. A prisão não impediu Paulo de dizer: prossigo para o alvo. Que nada nos impeça de podermos conscientemente dizer: estou a prosseguir para o alvo. Uma coisa faço, esquecendo-me de coisas que ficam para trás. E se há alguém aqui nesta manhã, há alguma coisa que o inimigo está a tirar proveito, no sentido de que se passou lá atrás e que isso está constantemente na sua mente, talvez é alguma coisa que ainda não foi ultrapassada, mas nesta manhã, traga isso aos pés da cruz, traga isso aos pés do Senhor, entregue isso nas mãos de Jesus. Talvez alguma injustiça que lhe foi feita, talvez uma injustiça muito grande, talvez demonstrações de ingratidão enormes, mas olhe, não queremos ficar com isso atravessado na garganta para o resto do tempo, porque isso não nos ajuda a avançar. E olhe, queremos com a ajuda de Deus seguir adiante, não ficar presos a isso, não ficar presos a essas coisas que só nos querem amarrar e embaraçar, mas com a ajuda do Senhor dizer: sim, Senhor, eu quero seguir avante, na tua força, na tua força, na tua força. Diga comigo nesta manhã: Senhor, eu quero seguir avante na tua força. Senhor, eu quero seguir avante na tua força. Aleluia, aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Nesta manhã nos colocamos diante de Ti e pedimos ajuda do alto sobre as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos passos. Senhor, vem sobre nós, vem com a Tua graça e derrama sobre a nossa vida. Queremos prosseguir para o alvo. Que não haja nenhuma coisa que nos impeça de chegar a Ti, de estarmos contigo na eternidade e de ajudarmos outros aqui a chegarmos juntos lá. Obrigado, Deus, porque Tu usas vidas, usas as mãos, os pés, a boca daqueles que Tu chamaste para sermos Teus servos, Teus filhos, proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua luz maravilhosa. E nós queremos, Senhor, abrir a nossa boca em testemunho de quem Deus é. Queremos testemunhar que estamos a prosseguir para o alvo. Queremos testemunhar para outros que é possível deixar coisas que ficam para trás e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Nesta manhã olhamos para Ti, Senhor, porque ao olharmos para tantas outras coisas, a nossa fé fica embaraçada. Mas ao olharmos para Ti, ao olharmos para a Tua palavra, ao olharmos para as promessas, somos robustecidos em Deus, fortalecidos no Senhor. Dizemos nesta manhã: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostava, antes de nós ainda celebrarmos com alegria nesta manhã, convidar-vos a sentar uns momentos e deixar só a lembrança de alguns anúncios. Eles vão passando quando chegamos aqui, vão passando enquanto nos estamos a saudar ou enquanto estamos ali no bar, mas às vezes estamos a fazer outras coisas e não estamos assim tão focados. E há algumas coisas que eu gostava de destacar. Uma delas é que sexta-feira é 24 de fevereiro, vai ser sexta-feira de tribo, então a rapaziada ainda está lá dentro, mas vamos ter esta noite de tribo. E a noite seguinte, que é a noite de 3 de março, será a nossa noite de oração. Agora, para os homens, já lembrámos isto nos últimos domingos, para depois ninguém dizer: esqueci-me ou não me lembrei. Para os homens, dia 11 de março, não tem nada que enganar, ok? Homens é a gente que tem que ser número 1, portanto, 11 de março, estas mnemónicas são espetaculares, não são? Dia 11 de março vamos ter um dia para os homens, que estamos a preparar, a ir ajustando algumas coisas, e penso que tem que ser no domingo que vem que vamos dar algumas informações finais sobre este assunto,
e que será muito importante para os irmãos. Também continuamos aproveitando todos os segundos e quartos domingos para na nossa rede de oração antes do culto, e há um grupo de irmãos que sempre está a orar. Então aqueles que quiserem trazer algum assunto para oração, podem deixar ali num papelinho, na livraria, naquela casinha que tem lá assuntos para oração, ou falar com alguma das irmãs, irmã Cristina, Marília, outras das irmãs que estão neste trabalho, para que possamos estar juntos a orar por este trabalho. E dia 30 de março, ainda falta para março, não é? Quer dizer, está quase. Ainda há pouco estávamos a celebrar a passagem de ano, lembra-se? E o Natal, uns dias antes, e já estamos em março. Mas 30 de março nós vamos ter a nossa reunião geral de líderes, e no sábado seguinte e domingo iremos já ter aqui a convocatória. No sábado a seguir iremos ter uma Assembleia Geral extraordinária para falarmos também sobre o futuro, sobre o casal que virá para pastorear a igreja, etc. Mas queremos também partilhar isso primeiro com os líderes e aproveitar a reunião de líderes para falar mais uns 2 assuntozinhos sobre a nossa dinâmica e a forma como estamos a servir. Outra coisa importante, irmãos que já deram o nome, e para a semana já teremos tudo isso, irmãos que deram o nome para ter aqueles caderninhos da nossa academia, do panorama bíblico sobre Êxodo, patriarcas e princípios. Então, quem quiser ainda aproveita hoje na livraria, se ainda não deu o nome, para dar, e domingo já cá teremos esses 3 cadernos sobre estes temas. E também, hoje já chegou, porque quem fez este material precisou fazer mais na gráfica, só esteve pronto durante a semana, e já chegou aquele manual para lermos a Bíblia cronologicamente, ok? Os irmãos que encomendaram podem levantar na livraria, e se não encomendaram, podem adquirir na livraria, porque trouxemos mais alguns à consignação para irmãos que queiram. Eu vou querer mais um. Se há alguém que quer mais um ou que quer um e ainda não tem nenhum, pode falar na livraria. É aquilo que está aqui do lado da Paula, está bem? E que... Pois, até eu trouxe para aqui e depois esqueci-me. Marta, obrigado. Isto não é velhice, deve ser cansaço. Velhice não pode ser. Mas, ok. É isto mesmo, e quem quiser adquirir pode fazer. E estes caderninhos têm espaço para pôr anotações das leituras diárias que estamos a fazer. Normalmente o que acontece é que quando estamos diariamente a fazer estas leituras, há coisas que o Espírito Santo traz ao nosso coração e que saltam do texto que não tínhamos pensado, que ainda não tínhamos lembrado. Então temos ali espaço para ir fazendo algumas dessas anotações, e este é um enriquecimento. Outra coisa é que já hoje, ou quando você quiser, nós temos uma outra forma também de podermos fazer as nossas contribuições, que é através do MBWay, e há um número novo que a igreja tem, e serve-se, se for necessário, para fazer pagamento no bar ou na livraria, ou aqui no culto, para darmos as nossas ofertas. Podemos fazê-lo de forma física ou usando o MBWay, e o número é o 912326500. Pode ser assim de 3 em 3, como está ali, ou para ficar mais na memória pode ser 9123, quer dizer, isto até é fácil, 9123 26500. Foi o melhor que se conseguiu arranjar, não é? Para nós irmos memorizando. Mas, irmãos, gravem no vosso telemóvel e é mais confortável. Eu não sei como é que é convosco, mas eu até gosto de dar por MBWay, e eu acho que o Senhor também gosta que eu dê, porque eu ainda sou mais generoso quando dou pelo MBWay. Olha, seja da forma que for. Aquilo que importa, como diz a Escritura, é que possamos fazer, quando damos para o Senhor, quando damos para a obra do Senhor, fazê-lo com alegria no nosso coração. E também o desafio para irmãos que queiram continuar a fazer parte daqueles que servem em vários departamentos e querem ser voluntários. Há algumas áreas que estão ali projetadas onde nos podem ajudar, e também irmãos que têm alguma necessidade de apoio social, falam com Marta, e também, claro, para ela ter maneira de ajudar pessoas que têm necessidade, também todos nós precisamos ajudar ou trazer algumas das coisas que estão aqui descritas, aqui a seguir, descritas, ou... não estão a seguir, mas eu tenho aqui, louvado seja Deus. Ou trazer algumas das coisas que é massa, óleo, arroz, feijão, papas, açúcar, gel de banho, não atrapalhes a minha ordem, está bem? Farinha, azeite, bolachas, etc. São basicamente alimentos não tão perecíveis rapidamente para podermos ajudar outros.
e isso é uma bênção. Também na nossa livraria continuamos a ter todos os materiais necessários que os irmãos queiram ter ou encomendar. Se alguma vez virem algum livro, publicidade, seja na revista Novas de Alegria ou noutro lugar, e gostariam de ter e que não temos ali na livraria, é muito fácil, encomendem. Nós temos uma bênção de ter 2 pessoas aqui da IPT que trabalham na Capu, portanto, ou a irmã Cristina ou a irmã Susana poderão trazer logo no domingo a seguir, e assim vamos tendo tudo aquilo que for necessário. Quem diz livros, diz alguma Bíblia de estudo, alguma coisa especial que os irmãos identifiquem, ou gostavam primeiro de saber o preço, então falem e vamos tentando fazer o nosso melhor também neste sentido, ok? Amém? Glória a Deus. Senhor, todos estes eventos, todos estes anúncios, oramos pedindo sobre eles a Tua bênção. Eventos que vão ser realizados para homens, abençoa estes homens. Eventos que são realizados para toda a igreja, abençoa a igreja. Eventos que no próximo mês de abril também vai ser realizado para mulheres, abençoa as mulheres da IPT, abençoa a tribo, abençoa o Clube do Jota, abençoa, Senhor, cada faixa etária, cada um de nós, cada um que serve em vários departamentos, Senhor, queremos que Tu sejas exaltado, queremos que o Teu nome receba glória, queremos que em cada um destes eventos nós possamos ser edificados, abençoados, ajudados, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos aproveitar para levantar a nossa oferta.
Bora lá, igreja, seu amor. O seu